Muito bem, estamos aqui no módulo 3 do tutorial de demonstração do sistema CIAPA. Nesse módulo 3, nós vamos trabalhar as ações do avaliador, né? Então o avaliador vai poder fazer avaliação de PPNs e avaliação in loco. Depois nós retomamos as ações do coordenador, mas nesse módulo ele é direcionado especialmente para o avaliador. Então eu estou aqui com a plataforma Snelles aberta e eu pretendo fazer acesso como avaliador. Nossas demonstrações colocam situações fictícias, então eu vou colocar aqui um CPF de um avaliador fictício, a senha de acesso dele, clico no botão entrar. O sistema aqui está me perguntando se eu quero guardar a senha, eu vou dizer que não agora, né? E eu entrei então, já estou dentro da plataforma Snelles, está identificado aqui o Marcos Avaliador da equipe 97. Para chegar até o CIAPA, eu clico no menu, abre-se a página inicial, as várias opções, procuro a seção de sistemas, tem a lista de sistemas aqui, que são dados acesso ao avaliador, entre eles está o acompanhamento pedagógico, que é o CIAPA. Cliquei ali, ativou o CIAPA e em controle de avaliação, percebe-se que o avaliador tem duas opções de menu, acompanhamento das avaliações e avaliação in loco. Bem, eu cliquei a primeira opção, que é acompanhamento da avaliação, e percebo que esse avaliador aqui tem uma lista de avaliações a serem feitas ou já executadas. Então aqui, por exemplo, ele tem um PPN, né, que está com o avaliador. Veja bem a anotação aqui, com o avaliador. Então o sistema sempre vai informar onde está no momento o PPN, a avaliação, o relatório da VIL, né? Ele informa, ele vai mapeando tudo isso aí, tá? Então, nesse momento, a avaliação do PPN está nas mãos do avaliador. Aqui também tem a VIL, né? Uma avaliação in loco. Ela já passou pelo CEGAPA, foi aprovada uma vez, né? Num outro ciclo, então foi cadastrada uma nova VIL aqui, ela está em rascunho. E se está em rascunho ainda requer ajustes, ok? Então vamos destacar que esse acompanhamento de avaliações está em caráter informativo tão somente. Para efetivar avaliações eu vou ter que usar o botão avaliar núcleos, né? Vamos então tentar avaliar um PPN. Cliquei ali em avaliar núcleos, ele vai carregar a lista. Está aqui, ó. Então eu tenho um PPN aqui, né? Avaliar PPN, está identificado o núcleo do convênio. E tem aqui uma VIL, depois nós vamos ver como que faz o preenchimento do relatório da VIL. Vamos começar pelo PPN então. O processo é bem intuitivo, eu localizo aqui o núcleo chamado teste control e vou clicar esse botão aqui, o ícone avaliar, tá? Ativei, tem um relatório aberto para minha análise como avaliador. Bem, algumas coisas chamam a atenção nesse formulário, né? Primeiro, planejamento pedagógico, são 9 formulários, então eu vou ter que passar um por um e analisar cada campo, cada seção, é bem trabalhoso. A segunda coisa é que os campos estão preenchidos, então o processo aqui é de análise mesmo, não cabe ao avaliador interferir nessas indicações nesse momento. Então, ele vai fazer as observações, vai fazer anotações, eu vou mostrar depois como é possível gerar uma versão impressa para facilitar esse trabalho, mas ele vai fazer anotações e vai fazer observações num campo próprio. Outra coisa que chama atenção é essa orientação aqui, está em vermelho, em destaque, né? Uma orientação expressa
para, antes de iniciar o preenchimento dos ajustes, ler a fundamentação teórica, ou seja, se a gente vai fazer uma avaliação de um PPN, né, é muito importante a gente saber do projeto por completo, onde que eles estão se baseando, o núcleo está se baseando para fazer essa proposta pedagógica. Percebe-se também que vários campos aqui já estão preenchidos, né? Eu queria destacar que esses campos como identificação do documento, do convênio, né, são informações que são obtidas, são apropriadas lá do sistema SIC, né, o informativo de convênio. Então alguns campos já são pré-impressos, mas outros o núcleo preencheu, né? Então veja que o e-mail, né? Olha só que e-mail aqui, né? A gente reclama tanto do e-mail não chegar, mas tá certo que aqui é fictício e tal, né? Mas convenhamos, né? Um preenchimento como esse aqui prejudica por completo uma interação entre a equipe de colaboração e os representantes do núcleo do convênio. Esse aqui é o primeiro formulário, então ele é um pouquinho extenso, eu vou rolar aqui e nós percebemos na parte inferior do formulário botões de navegação, né? Então é interessante que a gente possa navegar entre os formulários ou um avanço linear, né? Clicando o botão avançar, por exemplo. Passei aqui já para o formulário 2. Bem, nós estamos falando de avaliação, né, avaliar o PPN, mas muita gente se pergunta o que eu preciso olhar principalmente para fazer a avaliação do PPN, né? Então é importante a gente perceber esses conteúdos, analisar o conteúdo de cada formulário e verificar se os registros lançados eles observam diretrizes do PST, né? Então eu vou pegar aqui um formulário, vocês vão perceber que é importante a gente ter conhecimento dessas diretrizes, por exemplo, modalidades esportivas e atividades complementares, né? Se eu não observar os preceitos do PST, eu posso fazer uma avaliação equivocada. Além disso, muitos desses formulários trazem orientações, como essa aqui, ó. Planejamento deve contemplar de forma detalhada as ações que estão desenvolvidas, etc, etc, etc. Então, há de fato uma orientação aos núcleos para o preenchimento. Cabe ao avaliador verificar se o preenchimento foi feito com clareza, por completo, né, suficientemente objetivo e fácil de ser interpretado. São qualidades da informação que devem ser observadas. Bem, voltando aqui ao formulário 2, né, eu percebo nesse formulário 2 que existem uma série de indicadores, IDH do município, população, nível de escolaridade, DEB, né? Então, parte desses indicadores também são apropriados de outros sistemas, vêm de outras fontes. Dados como IDH, população, etc., obviamente a fonte de origem mais comum é o IBGE, né? Mesmo assim, valeria a pena o avaliador ficar atento a isso, verificar se há valores atualizados ou não, né? Nossos sistemas procuram manter essas tabelas aí atualizadas. E existem pessoas verificando semanalmente as atualizações, mas pode ser que algum dado escape aí, né? É importante ter a informação correta, completa, atualizada. Vou avançar agora aqui no formulário 3, né? No formulário 3, formulário simples aqui, e um questionamento sobre outros programas, né? Bem, o mesmo formulário simples como esse, o convênio recebeu orientações para preenchimento do campo e a pergunta que se faz no processo de avaliação é se há suficiente detalhamento, né? Dizem aqui que outros programas
no local do núcleo seriam programas da terceira idade, danças regionais, artes e músicas, né? Se isso satisfaz o processo de avaliação, é o avaliador que deve fazer as anotações e pedir explicações, se for o caso. Bem, aqui no formulário 4, nós percebemos alguns conteúdos preenchidos, né? Evidentemente, são conteúdos fictícios, né? Mas é o caso assim da gente perceber que num processo de avaliação valeria a pena fazer uma análise de coerência desses dados com formulários mais adiante, colocados aqui e tal, se há observância desses critérios, né, pelo convênio quando preencheu o PPN. Bem, avancei aqui até o formulário 5. Formulário 5, objetivos separados em objetivo geral e específicos. Há uma orientação aqui, né? E vejo o destaque desses comentários aqui que pede para que o PPN observe elementos suficientes para direcionar respostas das ações, o que, como e porquê, né? Então, o objetivo geral, o objetivo específico faz parte de qualquer projeto, mas será que o PPN conseguiu responder questões necessárias como essas aqui? Bom, vamos avançar aqui para o formulário 6. O formulário 6 já traz outra novidade aqui, né? Percebam que, além do preenchimento de campos específicos, há também links, né? Para cada uma das turmas, deve ser preenchido um formulário aqui de modalidade. Ó, cliquei, modalidades esportivas individuais, modalidades esportivas coletivas e atividades complementares. Então, para cada turma, essa é a turma 3, há uma descrição, faixa etária, avaliação, cabe verificar aí se todos os campos foram adequadamente preenchidos. Botão voltar, eu retorno, posso pegar uma outra turma e fazer a mesma análise. Aqui embaixo nós temos a grade horária, né? Também links aqui, ó. Para cada um desses links, vou clicar em modalidade esportiva individual e coletiva. Observem que o sistema foi lá e recuperou a grade horária das modalidades esportiva individual e coletiva desse núcleo que estava sendo avaliado. Aqui nós temos informações para cada modalidade, né? E faixa etária, sexo, o dia da semana, horário, enfim, uma grade completa. Aqui não tem botão de voltar, né? Eu vou ter que fechar a aba, como se faz nas páginas de navegação. Volto aqui para só conferir aqui a atividade complementar, vai ter uma outra grade, né? A grade horária da atividade complementar, muito parecida com a anterior, mesma situação. Para fechar essa página, né? Eu fecho a aba no meu navegador. Bom, a navegação entre páginas vai evoluindo, né? Você pode ir, como eu disse aqui, formulário não sequencial, o voltar e o avançar, avanços e retrocessos sequenciais. Então eu vou direto lá para o formulário 8, né? Esse formulário 8 o penúltimo, na verdade. Ele tem aqui informações gerais para serem preenchidas em termos de cronograma, mas também tem um link aqui para que a gente possa visualizar o cronograma proposto pelo núcleo. Cliquei. O cronograma é resumido aqui, as atividades de cada ano, né, foram desenvolvidas. E há um controle todo aqui para esse núcleo específico. Mesma situação daquelas páginas anteriores, não há um botão de retornar, fecho a aba e volto para o sistema. Eu disse que tinha 9 formulários, aqui só tem o botão até 8, para chegar ao 9 eu vou clicar no avançar. E temos aqui o formulário número 9, o último a ser preenchido. Formulário 9 tem aqui uma seção 8 com referências, uma orientação para preencher
as referências seguindo normas da ABNT, né? Tem até um exemplo aqui. E nessa parte 9, os anexos, né? Anexos que eventualmente o convênio possa ter colocado. Esse link aqui, ver, clicando nele, eu vou poder ter acesso. Vocês devem ter notado que aqui está baixando um arquivo zipado, né, com os anexos. Então eu vou ter que descompactar e ver ali o que o convênio enviou. Ok. Muito bem. Mas onde que entra a ação do avaliador, né? O avaliador, esses campos todos, ele apenas observou, visualizou, né? Não teve como intervir. Mas há aqui um campo aberto com ajustes a serem feitos, ok? Então, o avaliador vai poder, cliquei no campo aqui, ele vai preencher, né? Esse PPN apresenta ainda, né? Ainda apresenta necessidade de ajustes e vai por aí informando quais são eles, né? Quando o avaliador for definir a situação desse processo de avaliação, as ações deles são 3. Nenhuma ação, na verdade, é uma ação de manter esse formulário ainda em rascunho, ok? Não ter nenhuma ação significa essas anotações permanecerem como estão e apenas fica em rascunho. Solicitar ajustes, né, do convênio, então ele vai marcar aqui e o convênio é alertado da necessidade de ajustes, isso desvia o fluxo para que o formulário volte de fato para o convênio, ou se ele marcar liberar para a coordenação do EC, o fluxo vai na direção do coordenador, que vai fazer essa análise junto com o avaliador. Se a avaliação foi bem feita, se há necessidade de outras intervenções, enfim. O detalhe é que não é suficiente escolher aqui a ação, é necessário gravar, né, para efetivar então o fechamento dessa avaliação, ok? Vamos fechar aqui, eu vou solicitar ajustes ao convênio. Se eu clicar o botão gravar, vai apenas modificar aqui, né? Lembra que estava com o avaliador, agora está com o convênio para promover ajustes. Tudo bem? Esse módulo aqui, nós prometemos que íamos passar aqui pela avaliação de PPN e avaliação de AVIO, né? Então eu peço aí um pouquinho de paciência de vocês, o vídeo está ficando longo, mas vamos ver aqui a avaliação in loco. Bem, a avaliação in loco já tem uma aqui aberta em forma de rascunho, tá? Se não fosse esse caso, né, bastaria o PPN estar aprovado para abrir uma AVIO aqui. Então haveria um link para abrir uma nova AVIO. Como tem um rascunho, subentende-se que o avaliador iniciou um preenchimento desse AVIO. Tá? Vou clicar aqui para verificar. Como na avaliação do PPN, nós já observamos alguns detalhes de imediato. Primeira coisa, são 20 formulários. Esse aqui é o primeiro de 20. Né? É uma avaliação suficientemente longa, mas é uma avaliação feita in loco, então são muitos detalhes a serem observados. Outra coisa que se nota aqui é que esse formulário está apenas em modo de visualização. Do jeito em que ele se encontra, o avaliador não pode fazer qualquer intervenção. Entretanto, existe um botão em azul em destaque aqui, que é o botão de editar formulário. Se eu clicar aqui, então o formulário que antes era apenas visualização, agora então ele permite que o avaliador faça análise aqui, considerações sobre a avaliação in loco, coisas que ele observou, ele vai passar a anotar aqui, ok?
Então, são datas, horas, né? Assim, campos datas, você vai clicar nesse ícone, ele vai abrir e você vai apenas escolher qual é o dia, já sai pré-impresso aí, né? E se tiver alguma coisa equivocada, você clica aqui para limpar os dados de visita. O formulário ele é preenchido com relativa facilidade, as orientações são simples, né? E campos abertos, quando for o caso aqui para especificar, nesse caso, o motivo pelo qual o núcleo não estava funcionando, né? Foi feita uma visita, a primeira, segunda, terceira, qual foi a segunda visita, por exemplo, e eles não foi possível visitar, estava em funcionamento, enfim, vai fazer uma justificativa. Detalhe, né? Para cada formulário preenchido é necessário clicar no botão atualizar, né? Para que o formulário fique atualizado. Não é o processo de navegação que assegura a gravação do que foi lançado lá, mas aquele botão atualizar. Cada formulário vai aparecer o botão atualizar para fazer essa operação. Vamos pegar um outro formulário, vamos escolher aqui o formulário 3, por exemplo, né? Formulário longo, estou rolando a tela aqui. Veja, aqui aparece uma situação interessante também, né? Eu ainda estou no modo de visualização, vou clicar aqui no editar formulário para a gente perceber. Aqui nesse item há a possibilidade de anexar fotos, né? Ou seja, o avaliador fez a avaliação em loco, fez algumas fotos e agora, fotos digitais, ele vai querer anexar. Como que se faz isso aí? É muito simples, existem orientações, vejam aqui, ó, as fotos devem ser comprimidas ou zipadas, né, e enviadas em arquivo único, né, em arquivo único, zipado, .zip ou .rar, e o arquivo deve ter no máximo 3 megabytes. Né? Se você compactou o arquivo de imagens em um único só, você vai clicar aqui, vai abrir um browser igual a anexar arquivo em e-mail e vai ser localizado o arquivo em seu micro e você pode fazer a atualização. Okay? Comentários, campos de datas, vai se repetir agora aquelas observações anteriores, mas reforçando aqui que com o botão atualizar é que a gente mantém o formulário, se foram feitos lançamentos aqui, né, nesses comentários e tal, esses comentários vão ser registrados com o botão atualizar. Ok? Veja, são comentários XXX que eu coloquei lá, tá aqui, né? Enfim. Vou dar mais um salto no formulário, vou lá para o formulário 16 porque eu quero chamar a atenção para um outro aspecto da avaliação. Veja esse formulário aqui, avaliação in loco, né, sobre capacitação. Então há uma pergunta aqui se o professor do núcleo participou da capacitação pedagógica oferecida pelo Ministério de Esporte. Né? Como que eu vou saber essa informação? Entrevistando ele, pedindo o certificado, são formas aí que você poderia utilizar, porque afinal de contas você como avaliador foi in loco e entrevistou pessoas, recolheu documentos, visualizou e tal. Mas existe um sistema também de certificação nosso, que é o CIS-CRT, Sistema de Certificação. Ele serve tanto para capacitações presenciais como EAD, e para cada um deles está lá identificado qual recurso humano fez capacitação ou não. Então é interessante buscar informações sobre o CIS-CRT, como que isso pode ser recuperado, né, para agilizar esse processo da avaliação. Significa, portanto, né, eu já mostrei que esse sistema CIAPA ele interage fortemente com outros sistemas, né, o CICAP para o convênio, o SIC importando dados, e agora já aparece uma interação com o CIS-CRT. Nós chegamos à conclusão que os vários sistemas da plataforma todos atuam de maneira integrada
e as informações estão consolidadas. Portanto, muitas vezes é importante a gente recuperar informações de outros sistemas nossos, né, com a base de dados nossa. Bem, desse formulário 16 eu vou fazer um pulo aqui para o formulário 19, né, é o penúltimo formulário dos 20, formulário com várias questões, mas aqui embaixo, novamente, o navegador, né, eu vou acessar cada uma das páginas, eu estou aqui na página 19 para ir para a última página, só avançando, né. Pronto, cheguei aqui na página 20, de 20 formulários eu estou na última de fato, tá? Aqui também eu posso editar formulário, né? E aqui tem o parecer final do avaliador a respeito desse processo. O avaliador deve ponderar todos os aspectos analisados, né, da avaliação in loco e fazer uma síntese aqui do que foi encontrado no processo de avaliação in loco, né, sobre recursos humanos, enfim, existem orientações aqui sobre como preencher esse campo de uma maneira adequada. Insisto que todo lançamento aqui deve ser usado o botão atualizar. E agora vem a ação do avaliador. Ele pode manter o status de rascunho para esse formulário ainda, se ele está em dúvidas sobre alguma coisa, campos ainda incompletos, né, no preenchimento, mantém o status de rascunho. Ou libera para o coordenador de equipe, que vai também passar o olho, analisar, enfim, se o avio está adequado para prosseguir esse processo. Quero dizer que essa avio ela vai acabar chegando lá no CEGAPA através daquele formulário consolidado. Então, todo cuidado é pouco aí nos comentários, nas considerações, né? Porque a avaliação vai passar pelo coordenador e em seguida pelo comitê gestor, ok? Escolhida a ação, então o avaliador vai gravar. Vamos manter aqui o rascunho, né? Manter o rascunho, gravar. E ainda o status aqui ficou rascunho dessa avio, ok? Cumprimos essa etapa do tópico de avaliação, encerramos esse módulo e no último módulo eu volto a contactar o uso de recursos do sistema CIAPA para coordenadores.